Shalom, esse é o seu canal de Arqueologia e Teologia Bíblica e hoje vamos estar falando sobre mais um assunto. Esse assunto que nós vamos estar falando hoje, quem pediu para estar falando é um presbítero amigo meu, que pediu para estar falando sobre isso, que o tema é o que não fazer na pregação teologicamente. Irmãos, na teologia, academicamente falando, temos regras de hermenêutica, homilética e exegese para estar trabalhando. Mas aquelas pessoas que não conhecem, vou dar um exemplo bem fácil, simples, para que vocês venham entender, venham compreender. O que não fazer, irmãos, biblicamente ou teologicamente falando, numa pregação. A primeira coisa que eu vejo nos nossos dias a dias, nossos pregadores do Evangelho, é que há muito mais misticismo do que um Evangelho puro, santo e consagrado ao nosso Senhor. Porque, principalmente, o que não fazer, irmãos, é você chegar na sua igreja ou aonde for e dizer que não deu tempo pela correria do dia a dia, não deu tempo de estar fazendo uma leitura, não deu tempo de estar fazendo uma passagem, lendo uma passagem, e simplesmente chegar lá e dizer, vamos abrir a Bíblia e que Deus vai estar falando conosco. Assim, numa roda de conversa com amigos, você abrir a Bíblia e conversar, é uma coisa, mas você está em cima do altar e falar uma coisa dessa, sinceramente, é morte para o seu ministério. Ali é uma morte certeira, irmãos, porque se você não tem um minuto para tirar, para fazer a leitura, ou um texto que você já conhece, que você já manuseia muito bem, tem muitos como o Salmo 23, João 3,16, e vários outros versículos que vocês já têm um conhecimento mais aprofundado deles. Podia pegar esse e nunca dizer uma coisa dessa. Isso é uma morte. Se você está matando o seu ministério, é tipo, a pessoa vai olhar para o lado e pensar, poxa, cara, dia inteirinho vem aqui para falar isso. Para mim é uma morte, moço. Quando eu tô na igreja, o cara fala isso, dá vontade de ir embora para minha casa. Para mim é uma perca de tempo. Para mim é um desaforo. É um desrespeito contra a palavra do Senhor, a palavra correta. Porque geralmente você tem 2 ou 3 cultos na igreja, e o resto da semana você está livre. E quando você vai na igreja, você quer pelo menos se alimentar da palavra do Senhor para passar a semana. Aí o cara chega lá e solta uma dessa, é uma morte grande. Já para mim, eu até penso, eu podia ter ficado em casa. Não aconselho ninguém ficar em casa, mas eu ficaria em casa, eu pensaria dessa forma. Porque para mim é uma coisa bem ruim. A segunda coisa, irmãos, que eu vejo nos nossos pregadores é difícil de falar, mas a gente vê nos pregadores que você, o pregador em si, homileticamente falando, você não deve aparecer mais do que a palavra. Já viu aqueles pregadores que estão todo chique no último terno, todo, mas cheguei, ele tá mais para cheguei do que quando ele vai pregar e mostrar uma coisa e Cristo não aparece, apenas a pessoa dele. Não faça isso, irmãos. Homileticamente falando, não é aconselhável você querer aparecer mais do que a própria palavra. E o que eu mais vejo também, irmãos, que não faça isso. Você fica calado o culto inteirinho, tá todo mundo te reparando, você como pregador da noite, tá todo mundo te reparando.
Você fica calado o culto inteirinho. Quando te dá a oportunidade, você pega o microfone e solta aquela rajada. Irmãos, vai por mim, isso não pega muito bem não, porque você ficou calado o culto inteirinho, pegou o microfone aí, uma enchida do nada. Sério, tem que ver que o lugar, né? Que você tá sendo visto, você tá sendo observado. E fazer isso é tipo assim, todo mundo fica aquela tipo, o cara pegou o microfone ali e já tá no manto ali, ficou calado o culto inteirinho. Eu sei que isso acontece muito, mas isso também meio que mata o pregador. Teologicamente falando, como é que você vai estar cheio de uma coisa que você estava calado? Como é que você vai estar cheio se você está quieto? Aí do nada você solta aquelas mistérios lá que só o Senhor, Jeová, o Senhor. E outra, não deixa para a última hora, irmãos, para você estar formando a sua mensagem, o seu sermão da noite. Tira uma semana antes, irmãos. Isso é pessoal. Antes de sair para ministrar, uma semana antes, já começo a fazer um jejum diferente, uma leitura diferente. Já começo a trabalhar numa mensagem, ver o que Deus quer falar, uma oração diferente, uma oração de avivamento, para que não fica somente ali, irmãos. Porque a maioria dos pregadores, como eu sou um pouco mais antigo na Assembleia de Deus, eu sempre aprendi aprendi assim, que o fogo desce do altar para baixo, não é de baixo para cima. E se você deixar a sua mensagem para a última hora, vai ficar uma mensagem meio sem sentido, uma mensagem que você vai só encher linguiça, falar o que acha que Deus está falando, querer ajudar Deus, querer usar Deus. Certa vez eu estava na igreja ali e o irmão disse que ele era o garçom e que Deus era o cozinheiro. E que ele só era o garçom que estaria ali entregando a mensagem da noite. Mas ele falou durante uma hora pregando. Cara, eu saí de lá e eu não entendi o que ele falou. Colocou em dúvida aquilo que eu sabia. E eu fiquei tipo, poxa, nossa, o que o cara falou? No final eu nem sei o que o cara falou. Eu não entendi a mensagem do homem. Eu não entendi a mensagem que Deus estava querendo passar para a igreja. Eu fiquei tipo, Aí eu fui, até brinquei com um presbítero, outro presbítero amigo meu, que nós estávamos descendo junto da igreja, e falei, tem uma falha. O garçom só veio para entregar. Então a falha é na cozinha, é o cozinheiro, mas Deus é o cozinheiro. Deus não erra. Então tem um erro entre a cozinha e a ser servido. Então é o garçom. Deus não erra. Às vezes a gente pensa que por ser usado, já está pregando por muito tempo, a gente já começa um pouco querer usar Deus. Na verdade é a palavra, querer usar Deus. Mas a gente não deve usar Deus. É deixar Deus nos usar. Então, irmãos, não faça. Se você não tem muita coisa para falar, se Deus só quer falar que Ele é bom, simplesmente faz isso, irmãos. Pega 5 minutos, mas uns 5 minutos de bênção. Uns 5 minutos que vai mudar a vida da igreja. Não fica lá com aquela mensagem, como eu gosto de dizer, uma mensagem espada, grande e chata. Porque você começa a querer dormir, você começa aquela sensação desagradável, pensando, nossa, o cara tá falando, não tá entendendo nada, o que ele quer falar. E outra coisa, irmãos, não faça
Estava na igreja um dia, o irmão ganhou 30 minutos de oportunidade para pregar. Durante 27 minutos ele falou em mistério. 3 minutos ele entregou o microfone e deu uma palavrinha. Irmãos, Paulo fala que aquele que fala em línguas edifica só a si mesmo e não edifica a igreja. Aquele que fala em língua, que há um intérprete para que venha interpretar, para trazer avivamento, mudança para a igreja. Imagina você ficar 30 minutos sentado, ouvindo o cara falando em mistério. Isso é porque o cara não tinha nada para falar de Deus. Aí algumas pessoas, olhei assim, as pessoas diziam, nossa, um grande homem de Deus. Mas espera, grande homem de Deus por quê? Porque ele falou 30 minutos de mistério, de línguas estranhas. Então a passagem da viúva em Reis, que diz que Eliseu estava passando em viagem e uma mulher olhou para ele. Eliseu não falou nada, Eliseu não disse que era profeta, não disse que era nada, somente passando. A mulher olhou para ele, correu até o marido e disse, ó, aquele homem que está passando ali, aquele homem ali é homem de Deus. No hebraico diz Ish de Elohim. Aí Eliseu não fez milagre. Eliseu não apresentou sua carteirinha ministerial de profeta. Ele simplesmente passou, caminhou. E pelo seu caminhar, a mulher disse que era homem de Deus. Temos muitas dificuldades em entender que o dom de profecia que temos hoje e ser profeta são duas coisas diferentes. Então, irmãos, também não faça isso. Pega o microfone e fica falando só em mistério. Isso mata a sua pregação. Isso mata, teologicamente falando, mata o pregador, mata a igreja. Porque você está lá, irmão, para trazer a mensagem. E a mensagem tem que ser eficaz. Nos cultos de hoje em dia, você olha assim, você vê as pessoas falando. Mas ninguém escuta. Só vejo as pessoas falando, mas ninguém escuta. Uma vez um pregador pregou na igreja, e a igreja avivada, e ele trouxe uma mensagem, e a igreja pulava, a igreja gritava, a igreja chorava. Aí no final todo mundo falou, pastor, Deus te usou hoje, Deus falou poderosamente. E o pregador falou assim, aonde eu preguei? A mulher falou, não sei. O que eu falei eu não sei, mas Deus te usou. Espera, a mulher não sabe onde foi pregado o texto, não sabe o que o irmão falou, como é que sabe que Deus usou ele? O irmão saiu de lá, o pregador saiu de lá meio triste, porque não foi esse o sentido dele estar lá. Ele queria ter trazido uma mensagem que as pessoas entendessem. Depois disso ele começou a fazer diferente, mudou a sua postura no altar e a vida dele foi abençoada. Então, irmãos, teologicamente temos, como eu já disse, temos regras que temos que obedecer na teologia e como qualquer outras regras. Então, quando você for... E também, irmãos, o que você não deve fazer? Não saia muito para o do seu texto que você escolheu. Não fica divagando entre um texto e outro. Ficar citando um texto e outro. Fica no seu texto. Seja específico. Fale o que Deus tem para falar. Entende? E nessas 3 regras, na teologia, nisso temos 3 regras que é o sermão do nosso sermão para montar. Então, irmãos, seguindo essas regras e observando nossos erros, é bom sempre ter alguém, irmãos, que vai nos acompanhando, mas alguém sincero. Como eu digo, um amigo mais do que um irmão. Que vai falar para você, irmão, você falou isso, da onde você tirou isso? Tem que ter alguém, irmãos, para apontar onde você errou.
Porque pode parecer ruim alguém apontar os seus erros, mas depois você vai ver que você não vai fazer a mesma coisa. Você vai aprender com os seus erros. Se tiver alguém para estar sempre falando, ou você filma sua mensagem, e você filma sua mensagem, depois vê onde você errou, onde você falhou e vai tentando arrumar. E outra coisa que vocês não devem fazer, irmãos, quando estiver pregando, que é uma coisa que todo pregador faz, é dar um tapinha, assim, pá, pá, no microfone. Não faça isso. Fala e o microfone vai te responder, cara. Não dá um tapinha nele, não. Não dá um tapa nele, é uma coisa bem deselegante. Dá aquele barulhão. Só fala e ele vai te responder. Não faça isso. Aí você vai ver que Deus vai estar honrando, vai estar te abençoando, vai estar melhorando, te ajudando, te fortalecendo para o seu ministério. Vai trazer algo novo para vocês. Porque na teologia existe dois tipos de palavras, logos e rema. Uma é a palavra revelada escrita, e a outra é aquela palavra revelada, aquela oculta. Mas vamos ficar primeiramente com o que está na Bíblia, que vocês vão ver que Deus vai falar poderosamente para a gente. E possivelmente no próximo vídeo eu vou estar falando sobre... Quero estar falando sobre 5 coisas que você tem que fazer na sua mensagem. Já que eu estou falando sobre 5 coisas, falando sobre coisas que não deve fazer, também quero fazer um sobre o que vocês têm que fazer. Para estar ajudando o seu ministério, para ajudar a melhorar um pouco mais, ajudar vocês. Então, irmãos, que Deus abençoe vocês e fique até a próxima.